Então, só fazendo aqui relembrando, né? Quando a gente falou lá de ciclo trigonométrico, a gente disse que esse ciclo era o quê? Era uma circunferência, né, basicamente, de raio 1. Então aqui esse tamanho daqui vale 1, né? E que a gente orientava ela pelo ângulo, né? Só que esse ângulo era medido em radiano. Então aqui eu tinha o 0 graus radiano, aqui eu tinha o π sobre 2, né? Aqui eu tinha o π, e aqui eu tinha o 3π sobre 2. Isso foi o que a gente falou lá nas primeiras aulas, né? Uma outra coisa que ficou faltando falar lá naquelas aulas, né? Ficou faltando não, né? Mas talvez aquele não fosse o momento propício para falar disso, é que quando a gente trata de ciclo trigonométrico, ao invés de chamar o eixo horizontal de eixo x, a gente pode chamar esse eixo horizontal de cosseno. Então esse eixo daqui, ó, que eu vou até trocar a cor dele, tá? Que eu botei de vermelho, ele pode ser o nosso cosseno. Então todos os valores que estiverem nesse eixo, tá? Que já eu vou falar, vai ser o nosso cosseno. E esse eixo aqui em pé, que eu vou colocar de azul, ele pode ser o nosso eixo seno, tá? Então olha que interessante, a gente consegue montar aí uma tabela de seno e cosseno. Seno, cosseno. Começando aqui pelo ângulo 0, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó, vou até botar aqui, apontar a seta aqui de verde. Olha onde está o nosso ângulo igual a 0 graus, tá? Olha onde está esse ângulo. Ele está no eixo dos cossenos, tá? Então o seno de 0 vai ser 0. E o cosseno de 0, como eu falei que esse círculo é um círculo unitário, tem raio 1, tá? Então o cosseno do 0 vai ser 1. Porque aqui, ó, esse ponto, né, ele tem tamanho 1. Então esse ponto é o x igual a 1 e o y igual a 0. Então no ângulo de grau radiano 0, tá? O nosso cosseno vai ter tamanho 1. Tá bom? Olhando agora aqui, ó, para o π sobre 2, se você olhar, ele está no eixo dos senos, né? Então o seno nesse ponto aí, como é um círculo unitário, tem raio 1, ele vale 1. Já o cosseno vale 0. Olhando aqui, ó, para o π, tá? Olhando para o π, a gente tem que o seno do π vai valer 0. E o cosseno vale 1? Não. Lembrando, ó, que esse ponto aqui, ó, é o ponto menos 1, tá? Então o cosseno de π vai ser menos 1. O 3π sobre 2, se a gente olhar ele aqui embaixo, né? Ele está aí na reta dos senos. Então, o valor do seno desse ângulo vai ser menos 1. E o do cosseno? Do cosseno vai ser 0. E aí a gente deu uma volta, né? Quando dá uma volta, esse ângulo 0 passa a ser o ângulo 2π. Tá? E aí no 2π, o seno de 2π vai ser 0. Porque ele está na linha aí dos cossenos, né? Já o cosseno desse ângulo vai ser 1, que é o mesmo cosseno de 0, tá? Isso é um remember aí que eu queria fazer. Então agora a gente já tem a capacidade de resolver esse exercício aí 1, tá? Vou só subir um pouquinho. O nosso exercício 1, ele pede o quê? O seno de 0, né? Mais o seno de π sobre 2, menos o seno de π sobre 6. Tudo isso aqui, ó, dividido por 1 menos o seno de π sobre 4. Tá? E se a gente parar para olhar essa tabela que eu acabei de fazer aí em cima, né? O seno de 0 a gente já sabe quanto é. O seno de 0 vale 0. Mais o seno de π sobre 2, olhando aí a nossa tabela que eu fiz, vale 1. Só que a gente não sabe quem é o seno de π sobre 6. Primeira coisa, vamos nos perguntar, π sobre 6, lá em graus, ele valia quanto? Então eu vou fazer aqui, ó, de vermelho,
uma regra de 3. A regra de 3 diz o quê? Que o π ele vale 180 graus. Tá? Então, o π sobre 6, que é quem a gente quer saber, vai valer x. X vezes π dá πx. Isso tem que ser igual 180 vezes π sobre 6 dá 180 π sobre 6. Tá? Esse π que está aí dos dois lados, a gente pode cortar. Tá? Cortar eles. E aí o nosso x vai ser igual 180 dividido por 6, que dá 30 graus. Tá? Então, esse π sobre 6 que está aí, nada mais é do que 30. E lá dos ângulos notáveis, né, a gente sabe que o seno de 30 é 1 sobre 2, né? É meio. Então, isso aqui vai ficar menos meio. Beleza? Dividido por 1 sobre seno de π sobre 4, a gente também ainda não sabe quem é. Mas a pergunta é a mesma daí do π sobre 6. Quem é o π sobre 4 em graus? Aí a gente faz a regra 3. π é equivalente a 180 graus, tá? Assim como π sobre 4 é equivalente a x, né? Que é quem a gente quer. Multiplicando cruzado vai ficar o quê? πx igual 180π sobre 4, tá? O π que está dos dois lados, a gente consegue cortar. E fazendo essa divisão aí, 180 dividido por 4, o x vai dar 45 graus. Então, lá dos ângulos notáveis também, a gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Opa. Raiz de 2 sobre 2, tá? Vou baixar agora aqui um pouquinho a nossa tela. Então, a gente percebe que aí a gente tem uma divisão de frações, né? Onde, em cima, eu tenho essa expressão aqui, ó, 0 mais 1 menos meio, tá? 0 mais 1 dá 1, tá? 1 menos meio, vamos fazer essa conta aqui, ó, 1 menos 1 sobre 2. Como é que a gente faz essa conta? Esse 1 que está aí do lado esquerdo é como se tivesse um 1 imaginário embaixo dele. E por que a gente pode botar esse 1 imaginário? Porque qualquer coisa dividido por 1 dá a própria coisa, tá? Então é como se tivesse um 1 aí imaginário. Aí o que a gente faz? Multiplica cruzado, tá? 1 vezes 2 dão 2. Repete o sinal de menos e multiplica o outro lado aí cruzado. 1 vezes 1 dão 1, tá? Dividido por 2 vezes 1. Lembra? O de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 1 dão 2. 2 menos 1 dá 1. Sobre 2. Então, isso daí, a resposta ficou 1 sobre 2. Então, lá na nossa equaçãozinha lá, o que está de rosa ali, 1 menos 1 sobre 2, na verdade é só 1 sobre 2. Tá? E embaixo, quem seria esse resultado aqui de baixo? Vamos fazer essa continha aqui embaixo também. 1 menos raiz de 2 sobre 2. Tá? E aí, igualmente o de cima, a gente consegue colocar um 1 imaginário aí. Tá? Multiplicando cruzado, a gente vai ter o quê? 1 vezes 2 dá 2. Menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Dividido por o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 2 dão 2. Tá? Então aqui, ó, lá onde estava de verde, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2. Tá bom? E aí vamos passar então essa continha aqui, ó, aqui para baixo, tá? Aqui, ó. Vamos fazer assim. A nossa continha aí, então, ficou 1 sobre 2 dividido por 2 menos raiz de 2 sobre 2. Como é que eu faço divisão de fração? Eu repito o primeiro termo e multiplico pelo inverso do segundo termo. Então, ó, repetindo o primeiro, 1 sobre 2, tá? E multiplicando pelo inverso do segundo, que é 2 sobre
2 menos raiz de 2. Aí, de cara, eu vejo que eu tenho 2 em cima e o 2 embaixo. Eu consigo cortar. E só o que resta vai ser 1 sobre 2 menos raiz de 2. Ah, professor, é essa a resposta? Ainda não. Por que que ainda não? Porque infração não, desculpa. Quando a gente trabalha com raiz, tá? Não é costume, não que esteja errado, mas não é costume a gente deixar a raiz no denominador, tá? Não é costume deixar a raiz no denominador. Então a gente vai ter que fazer um processo aí para tirar essa raiz aí do denominador. Como é que a gente faz o processo? Basta a gente pegar o mesmo número que está embaixo e multiplicar por ele trocando de sinal. Como assim? Ó? Eu vou multiplicar por 2, tá? Raiz de 2 aqui. E no lugar do menos, eu vou trocar de sinal. Eu vou botar um mais, tá? Mas se eu estou multiplicando embaixo por esse número, eu também tenho que multiplicar esse mesmo número em cima, tá? Então vai ficar 2 mais raiz de 2. Então eu multipliquei em cima e embaixo por 2 mais raiz de 2. E por que que eu posso fazer isso? Porque se você dividir 2 mais raiz de 2 por 2 mais raiz de 2, dá 1. Tá? Isso daí dá 1. E qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Então, na verdade, a gente não está alterando em nada, né? A resposta vai ser igual, escrita de uma outra maneira. Tá? Então, essa continha aí vai ser igual a quanto? 1 vezes 2 mais raiz de 2 dá 2 mais raiz de 2. E a de baixo? A de baixo a gente vai fazer aqui no cantinho. Ó. 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Tá? Como é que a gente faz essa continha? O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Então isso daí vai ficar 2 vezes 2, que dão 4. Mais 2 vezes raiz de 2 dão 2 raiz de 2. Tá? E agora, o segundo termo vezes cada um dos dois termos do outro lado. Menos 2 raiz de 2 vezes 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Tá bom? Menos, né? Menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dão raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2. Então o macete é, quando a gente multiplica, por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3, é só tirar o 3 de dentro da raiz. Tá? Esse é o macete. E aí, ó, o termo aí que eu coloquei de azul com o termo que eu coloquei de preto, que é o 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, a gente consegue cortar, né? Porque eles são iguais e de sinais contrários, né? Eles são iguais com sinais trocados. E aí só o que sobra é 4 menos 2. 4 menos 2 dão 2. Então, lá na nossa expressão que eu tinha embaixo, eu só coloco simplesmente o 2, tá bom? E essa é a nossa resposta.